igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Louvado seja Deus. Não seria eu que iria pregar nessa noite, né? Era uma missionária a qual eu havia convidado. Porém, já pela tarde, ela me mandou mensagem pedindo desculpa e que ela não poderia vir por questão de saúde. Ela teve um problema no olho dela, que ela disse que não conseguia nem mesmo abrir o olho. E então por isso ela não pôde estar aqui nessa noite. Porém, o soldado de Cristo precisa estar sempre preparado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, como em cima da hora é difícil conseguir um pregador, eu falei: Senhor, então eis-me aqui, envia-me a mim, me mostra qual é a palavra. E ali eu comecei a folhear a Bíblia e Deus me deu essa palavra. Eu ainda pensei várias vezes em mudar, porque é uma mensagem a qual eu preguei uma única vez há muito tempo atrás, mas Deus falou comigo: eu não chamo os capazes, mas o incapaz para eu capacitar. E aí eu entendi também que esse é o tema da palavra nessa noite. Jesus não chama os capazes, mas os incapazes para Ele capacitar. Então quando você dizer: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei falar, aleluia, lembra dessa palavra: quem te capacita é Deus. Amém? Juízes capítulo 6, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos estar lendo alguns versículos. Vamos estar lendo a partir do versículo 1 a 4 e depois vamos estar pulando. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subia, e punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O versículo 6, aleluia, 6 e 7. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Louvado seja Deus. Para encerrar, o versículo 14 ao 16, que diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, sem te glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus já estava presente desde o início do culto. Ele já falou através dos louvores e das oportunidades, e Ele vai continuar falando através
Mas quando isso não adiantava, o Senhor então os castigava de alguma forma, mandando a seca, escassez, aleluia, louvado seja Deus, e até mesmo permitindo o povo ser levado preso. Mas todas as vezes que o povo se arrependia e se voltava para o Senhor e clamava por misericórdia, clamava pelo seu socorro, o Senhor levantava um juiz, levantava, aleluia,
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, eles ficaram 7 anos sofrendo na mão dos midianitas. E aquele povo, os midianitas, acabavam com toda a plantação e os animais do povo de Israel. Sendo assim, o povo empobreceu de tal maneira que eles começaram até mesmo a passar necessidades. Louvado seja Deus. Mas no versículo 6
não chamo desocupado, porque desocupado não tem responsabilidade. Eu chamo ocupado, porque ocupado tem responsabilidade. E a minha obra é feita através de pessoas que têm responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe muitos outros israelitas, eles simplesmente cruzaram os braços. Louvado seja Deus. Simplesmente estavam deixando a vida levar. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente eles estavam aceitando aquela situação, entendendo que eles não poderiam fazer mais nada e que estava tudo terminado. Mas Gideão ainda está lutando pela sua família. Gideão mesmo, às escondidas na caverna, ele está, aleluia, ali banhando trigo no lagar, para que a sua família não perecesse de fome. Gideão vê esperança no fim do túnel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então que Gideão e o anjo começam a ter um diálogo. E agora, quando o anjo do Senhor está falando, aleluia, com Gideão, Gideão começa a dizer, aleluia, e responde, mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Louvado seja Deus. Mas o que Gideão ele não estava ciente nesse momento é que o próprio povo de Israel era culpado daquelas calamidades sobre si. Quando o povo decidiu abandonar a Cristo e desobedecer ao Senhor, aleluia, Gideão ele diz que o Senhor os havia abandonado. Mas entenda, Deus não abandona ninguém. Quem aleluia, muitas das vezes é você que se afasta da sua presença. Ele está sempre ali ao nosso lado, Ele está sempre ali conosco. Mas muitas das vezes nós, aleluia, é que criamos
precisa de nome, renome para ele usar alguém. Aleluia, louvado seja Deus. É o menorzinho da casa de Jessé, é o que ninguém dá nada, é aquele desprezado, aquela que muitas das vezes não sabe falar direito, não sabe se vestir direito. Alguém julga pela aparência, diz adeus é ninguém, ali não serve para nada, não sabe falar, não sabe cantar, não sabe pregar, mas dá pra Suriema da raça. É esse pequenininho que Deus vai usar. Sabe por quê? Porque o pequenininho, muitas das vezes, aleluia, quem olha a aparência julga não presta pra nada, mas ele está nos bastidores, no oculto, buscando a face do Senhor dia e noite. Ele está jejuando, ele tem vindo ao altar, ele está tapando as brechas, ele está vigiando, ele está adorando ao Senhor, ele está buscando a presença de Deus. Glória a Deus. E o que o Senhor quer de mim, de ti, não é a aparência de grande homem de Deus, não é a aparência de grande mulher de Deus, não é um homem, aleluia, com a roupa de marca, a roupa mais cara da loja, não é uma mulher com o vestido mais caro da loja. Louvado seja Deus. Não é alguém com a conta bancária recheada, não é alguém que todo mundo conhece, aleluia, diz eu sou tal, eu posso, eu faço. Não, Jesus quer um pequenininho, aquele que ninguém dá nada, aleluia, porque louvado seja Deus, ele pode até não mostrar quem ele é para a sociedade, mas ele mostra para Deus que ele é verdadeiro, adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, porque o importante não é a aparência, mas é a presença de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem sabe, louvado seja Deus, Gideão, lá no seu cantinho, olhando o trigo, ele estava adorando ao Senhor, ele estava clamando ao Senhor, ele estava com seu coração voltado para Deus, ainda que ele veio a questionar com Deus o porquê, aleluia, de toda aquela aflição, o porquê daquelas lutas, louvado seja Deus, mas ele estava com seu coração voltado para Deus. Senão Deus não iria chamar, não teria chamado, porque Deus não chama quem não tem compromisso com Ele, Deus não chama desconcertado, Deus não chama quem não tem intimidade com Ele. Para Deus falar comigo, contigo, é necessário que você tenha intimidade, para que você conheça a voz do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Você sabia que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor? Louvado seja Deus. Quando tem um rebanho de ovelhas, aleluia, alguém pode chamar, elas não tá nem aí, mas se é o seu pastor, elas obedecem, porque elas conhecem a voz do seu pastor. E eu e você somos ovelhas de Cristo, aleluia, louvado seja Deus. E para que você venha ouvir a voz do Senhor e entender que a voz do nosso Deus é necessário ter intimidade. Louvado seja Deus, porque sem intimidade, igreja, é impossível nós ouvirmos e entender a voz do Senhor. Sabe por quê? Que tem muita gente sendo confundido, aleluia, muitas das vezes o diabo está falando e a pessoa está, Deus coisa nenhuma, não tem discernimento, porque não está buscando discernimento do Espírito para interpretar a voz de Deus e a voz do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então, aleluia, versículos 16, o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas
criticar, vai zombar da tua fé, mas entenda uma coisa: é melhor agradar a Deus do que agradar o homem. Se Deus te mandou, então faça o que Deus tem te ordenado e não se preocupe com o levante de Satanás, porque quanto mais ele se levanta, maior é a queda de Satanás e a vitória de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ter levantes, críticas, vai ter os opositores, mas o importante é você agradar a Deus. O importante é obedecer o chamado. O importante é não fugir do chamado, da responsabilidade que Deus colocou na tua mão, porque Satanás ele até se levanta, mas Deus diz pro Gideão: o Senhor é contigo. Deus está falando com o crente aqui: o Senhor é contigo. Glória a Deus. Se Deus é conosco, por que então temer? Satanás não é maior do que o Deus a qual você serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então que o pai de aleluia de Gideão lhe disse: aleluia, todos os que se puseram contra ele contendereis vós por Baal, livrar-lo-ei vós, qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo contenda, pois derribará o seu altar. Eu vejo aqui, igreja, Deus dando sabedoria ao pai de Gideão. Eu vejo Deus dando aqui estratégia. Aleluia, louvado seja Deus, usando as minhas palavras. Ele diz: aleluia, se Gideão derrubou o altar de um Deus, não precisa vocês lutar contra Gideão, não precisa vocês defender o Deus de vocês. O próprio Deus, se ele é Deus, ele não vai castigar a Gideão. O próprio Deus vai se encarregar de matar a Gideão. Só que o Deus daquele povo era Deus Baal, ou seja, era Deus morto, era o ídolo pagão, sem nenhum poder. Sendo assim, ninguém tocou a mão em Gideão, ninguém pode fazer nada contra Gideão. Está entendendo o que Deus está te falando? Abraço e amada raça. Ei, o inimigo ele pode até latir, mas com que late não morde. Ele pode até rugir, mas ele não vai te tocar, porque o leão da tribo de Judá, ele está aqui para te proteger e te dar um livramento. Satanás pode até se levantar, mas ele não vai conseguir, porque você é ungido e tem um guerreiro, um general de guerra que luta ao teu favor. Glória a Deus. Jesus. Louvado seja Deus. Agora, louvado seja Deus. Olha agora a reviravolta. No versículo 34, no versículo 30 nós vimos o povo querendo matar a Gideão. Agora no versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Louvado seja Deus. Agora Deus ele reverte Gideão com poder e glória. Ele reverte Gideão com as suas armaduras secretas. Ele dá poder e autoridade a Gideão para fazer a missão, para fazer a obra que o Senhor havia colocado em suas mãos. Aleluia. O qual tocou buzina e os aleluia, miseritas se ajuntaram após ele e enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiro a Ser, aleluia, Zebulônia, Naftali e aleluia, saíram ali ao encontro. Louvado seja Deus. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu porei um velão na eira. Louvado seja Deus. Se o orvalho tiver somente no velo e secura sobre a terra, toda a terra, louvado seja o nome do Senhor. Então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. O Senhor revertiu a Gideão. O Senhor deu poder e autoridade a Gideão. Aleluia, louvado seja Deus. Gideão convoca o povo. O povo começa a vir, aleluia, louvado seja Deus, a ouvir
soldados, aleluia, para lutar, para guerrear com Gideão pelo povo de Israel. Mas até o povo, aleluia, se o povo vencesse a batalha com 32.000, aquele povo iria ficar se achando que eles venceram por causa da quantidade de soldados, achando que eles venceram por causa das suas armas, por causa da sua estratégia, por causa da sua força. E para que isso não acontecesse e o povo entendesse que a vitória via-se por meio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor reduz, aleluia, agora o número de 32.000 soldados para 300 soldados. Louvado seja o nome do Senhor. E com apenas 300 soldados,